Oi, gente, eu me chamo Julia Evelyn, eu sou estudante de Direito da Universidade Estadual do Tocantins e estou cursando o primeiro período de História e Antropologia Jurídica. Eu vou falar um pouco a respeito do meu entendimento sobre a obra O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, mais precisamente o tema cativeiro indígena. Primeiro eu vou falar para vocês um pouco a introdução da obra e depois eu vou apresentar para vocês o que eu entendi a respeito dela. A obra ela é muito importante para o nosso entendimento a respeito da nossa miscigenação. Ele vai retratar sobre a formação ética e cultural dos povos que habitaram e habitam o Brasil e são responsáveis pela nossa miscigenação. Ele vai ter um foco muito grande nos povos indígenas, portugueses, africanos, mas ele também vai abordar sertanejos e caipiras e outros povos. Já na primeira linha do livro, ele afirma que a escravidão indígena perdurou ao longo do primeiro século. Isso já desmistifica uma visão que muitas pessoas têm de que o índio ele não passou pelo processo de escravidão. Só que ele foi, sim, muito maltratado, ele foi escravizado, foi explorado de diversas formas e muitos foram mortos por conta da escravidão. Eu vou ler aqui um trecho do livro que eu vou falando e vou lendo para vocês se situarem. O índio era tido, ao contrário, como um trabalhador ideal para transportar cargas ou pessoas, por terras e por águas, para o cultivo de gêneros e o preparo de alimentos, para a caça e a pesca. Seu papel foi também preponderante nas guerras aos outros índios e aos negros quilombolas. Bom, aqui já afirma que os índios eles trabalhavam, só que o trabalho deles era mais voltado para alimentação, a subsistência. Não era voltado para exportação, como ocorria com os negros, que eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e esse trabalho era voltado para exportação. Bom, e a respeito da catequização. Na Europa, estava ocorrendo um movimento que ele estava ganhando grande repercussão, que era o protestantismo, que foi feito por Martim Lutero. A igreja ela estava com medo desse protestantismo e estava à procura de novos fiéis. E no Brasil ela encontrou. Ela já veio com essa visão etnocêntrica. Tanto os jesuítas quanto os portugueses, os outros colonos. Eles tinham essa visão etnocêntrica de que o índio ele tinha uma cultura inferior, ele tinha que ser salvo. Com o passar do tempo, foi ocorrendo alguns desentendimentos entre os outros colonos e a igreja. Porque, primeiro, os jesuítas, eles queriam catequizar os índios, não queriam que eles fossem submetidos à escravidão. Já os portugueses queriam que eles trabalhassem porque ia ser algo vantajoso para eles. E com o tempo foi feito um contrato que foi chamado de guerras justas, que o índio ele podia se tornar escravo por meio de guerras. Por exemplo, se o colonizador quisesse uma terra do índio que ele morasse e o índio fosse desobediente àquele aquele colonizador, ele podia declarar guerra e por meio dessa guerra, se os índios perdessem, eles podiam se tornar escravos. E com o passar do tempo, os jesuítas eles deixaram isso de mão, porque também era o que a metade daquela população queria, que era escravizar os índios, e a igreja concordou nessa escravidão. E a escravidão ela acabou se tornando lícito.
tinha algumas outras formas de se tornar escravo. Por exemplo, o índio, ele podia pedir para ser servo de alguém. Se no caso o índio tivesse aprisionado em uma tribo e ele fosse resgatado por um colono, ele podia se tornar um escravo. E se um índio tivesse um filho com uma africana, os três se tornariam escravos. Tem esse trecho aqui do livro que fala a respeito disso. Ninguém jamais os livrará da pecha de haverem diretamente concorrido para a destruição da raça infeliz que pretendiam salvar. Ou seja, primeiramente eles queriam salvar e depois eles só contribuíram para essa destruição do índio. Antes da colonização, estipula que a população indígena era de mais ou menos 5 milhões de índios. E depois da chegada deles, esse número só foi diminuindo para 4, 3, 2 milhões, até chegar na casa dos 1.000. O índio, ele não tinha nenhuma proteção em questão de doenças. E quando os portugueses chegaram, eles transmitiram doenças para os índios. E as doenças foram uma das principais causas de muitas mortes. Uma gripe, a varíola, o sarampo, eles podiam dizimar uma tribo inteira. E a escravidão também foi outro fator que destruiu muitos índios, porque o serviço era muito desgastante. Ou o índio morria por doença, ou ele morria na guerra, ou ele morria sendo escravo. Isso é uma visão do livro que diz que o negro, não que o negro não tenha sofrido, ele sofreu, só que por ser muito lucrativo o tráfico de negros e também por custar caro, o negro ele era um pouco mais zelado. Já o índio não. O índio ele trabalhava e não custava nem a metade do que um escravo, do que um africano. E isso só dá a entender que o índio ele podia ser usado e depois jogado fora, como o que acontecia. O Darcy Ribeiro, ele foi um grande apreciador da cultura indígena. Ele teve a oportunidade de passar anos convivendo com eles e ele afirmava que a sociedade indígena ela tem um grande espírito de cooperatividade, de solidariedade, e isso ele afirma que é algo que a gente vai perdendo com o tempo. Então, essa foi a minha análise a respeito do livro e eu espero que vocês tenham entendido.